do aparelho reprodutor masculino ou pudendo masculino. A expressão pudendo não é de tá pudendo, é de pudor, tá certo? Então, a expressão mesmo anatômica atual é pudendo masculino, pudendo feminino. Mas muita gente chama reprodutor masculino e feminino porque lá não só está a questão do reprodutor. Por exemplo, no caso do masculino, o urinário se associa ao reprodutor. É por isso que a expressão pudendo é relacionado a uma linguagem antiga, por incrível que pareça, da anatomia, que nós chamamos partes púdicas. Partes púdicas seriam as partes pudentas, ou que nós temos pudor. Pelo pudor se cobre as partes, né? Até na carta de Pero Vaz de Caminha, isso é uma linguagem bem antiga mesmo. Pero Vaz de Caminha escreveu naquela carta dele dizendo que os habitantes brasileiros, indígenas, né, estavam com os seus pudores à mostra. Certo? Era assim que ele se referia à parte do sistema reprodutor. Boa noite. Na mulher, a gente tem também a questão que é diferente do homem em relação ao aparelho urinário. Na mulher, o aparelho urinário ele é separado do aparelho genital, mas no homem, a uretra ela se associa numa forma de Y ao canal ejaculatório, certo? Então, pelo mesmo canal que sai a urina, também sai o esperma, né? Sai o sêmen. Então, nesse caso, há uma associação. Então, testículos, que são as gônadas masculinas. O nome gônada é a área do sistema reprodutor relacionada à produção dos gametas. Então, gônada é a área do sistema reprodutor relacionada à reprodução dos gametas. Então, o testículo está para o homem, assim como os ovários estão para a mulher. Os ovários produzem os óvulos. Bem, é importante a gente dizer o seguinte: óvulos no sentido popular, tá certo? No ciclo menstrual, a mulher ela não libera óvulos, ela libera ovócito, ovócito 2. Na tuba uterina, o espermatozoide fecunda esse ovócito, aí ele vira óvulo nesse momento. Mas ele só vai virar zigoto, a união, quando os núcleos do espermatozoide e os núcleos do ovócito se unirem. Aí agora ele é uma célula única e a primeira célula do embrião. Aí ele é chamado de célula ovo ou zigoto. Mas antes disso, ele é ovócito. Então o nome óvulo é quando o espermatozoide entra nele, certo? E o nome zigoto é depois da fusão dos núcleos. O núcleo espermático humano, ele tem, masculino, nesse caso espermático, ele tem 23 cromossomos e o núcleo do ovócito tem 23 cromossomos para reunir e estruturar uma pessoa, um indivíduo com 46 cromossomos, né? Então, gônada masculina, testículo, gônada feminina, ovário, ductos genitais, uma série de canais que está associado, alguns canais desses estão dentro do testículo. Esses canais dentro do testículo são chamados tubos seminíferos. Deixa eu só explicar a distribuição de um nome aqui. Ferre, do latim, significa aquele que possui. Porífero, possuidor de poro. Ferre, porífero, mamífero. Mamífero, possuidor de mama. Certo? Então, nesse caso, tubo seminífero, possuidor do sêmen. É ele que vai produzir o sêmen naqueles tubos. Esses sêmen vão se unificar em um tubo só, que é o epidídimo, e do epidídimo parte o canal deferente. Então, nós temos canais deferentes, duplo seminífero, duplo ejaculatório, duplo seminal, há uma série de canais. E aí esses canais todos juntos são chamados ductos genitais. Glândulas acessórias. Bem, acontece que quando o homem está excitado e ele tem uma ereção, quando o pênis sobe, a parte de trás do pênis toca uma glândula, que é chamada glândula de Cooper, antigamente chamada assim, hoje nós chamamos glândula bulbo-uretral. O que é o bulbo? O bulbo é uma estrutura em forma de um balão. Por exemplo, a cebola é um caule chamado bulbo. A cebola é um caule que nós comemos, certo? É um caule subterrâneo, embaixo da terra, mas é um caule. As raízes estão embaixo dela. Se você pegar uma cebolazinha, botar na água, em casa, com água
mas ela em si é o caule, que fica fora são as folhas para ela realizar a fotossíntese. Então, ela é chamada bulbo por causa daquele formato de balão. Então, nós temos uma glândula com esse formato de balão, que é chamada glândula bulbo-uretral, certo? Ou antigamente chamada glândula de Popper, certo? Essa glândula, ela produz um líquido, que é o lubrificante. Então, assim que o homem está excitado e que o pênis entra em ereção, ao entrar em ereção, ele pressiona a glândula bulbo-uretral, que está atrás da uretra. Então, começa a sair um líquido. Esse líquido, ele é lubrificante. E ele vai lubrificar a glândula, a extremidade do pênis, a cabeça do pênis, para facilitar a penetração. Mas também, esse líquido bulbo-uretral, ele tem um pH que é um pouco alcalino. Então, durante o ato sexual, durante o coito, esse líquido bulbo-uretral está reduzindo um pouco a acidez da vagina, certo? Bom, isso é um padrão da nossa espécie. Os espermatozoides, em meio muito ácido, ficam quase que paralisados. E aí acontece que, veja, queira ou não, mesmo sendo da mesma espécie, o espermatozoide, ao tocar a vagina, ele é um pouco estranho para a mulher. O sistema de defesa dela vai procurar matar os espermatozoides. Então, as células de defesa, neutrófilos, que vão fagocitar. Mas isso é super importante na nossa espécie, por quê? Porque os espermatozoides que nascem com defeitos, por exemplo, 2 flagelos, 2 cabeças, a cabeça atrofiada, mitocôndrias mal formadas, esses espermatozoides, eles vão se locomover lentamente e acabam sendo mortos pelo sistema imunológico da mulher. Consequentemente, isso diminui a probabilidade de crianças defeituosas na nossa espécie. Não é que não possa ter, mas diminui a probabilidade, certo? Alguns espermatozoides têm toda a morfologia dele perfeita, mas o núcleo é que está com defeito. E aí pode haver alterações genéticas, né, nesse núcleo defeituoso. E aí não tem como o sistema reprodutor da mulher reconhecer aquele espermatozoide. O espermatozoide X, que transporta o cromossomo X, ele é mais lento que o Y, mas é mais resistente à acidez vaginal. O espermatozoide Y é mais rápido, mas morre facilmente pela acidez vaginal. Isso justifica a maior quantidade de mulheres no mundo do que de homens, porque estatisticamente a probabilidade seria a mesma, já que o homem produz igualmente 50% dos seus espermatozoides com cromossomo X e 50% com cromossomo Y. Professor, isso é importante a gente entender? Sim. Quando eu trabalhar com vocês em psicopatologia TDAH, a gente vai mostrar que o padrão genético do TDAH segue a herança transmitida pelo cromossomo X. A gente vai falar disso lá na frente. Que há fatores genéticos em relação ao TDAH, há fatores neuroanatômicos e há fatores também psicossociais que afetam o TDAH. E a gente precisa entender isso. Então, nada do que eu estou falando aqui de neuro, da parte, não vai deixar de ser usado, vai ser usado. Certo? Se o professor não usar esse conhecimento, eu vou usar nas minhas aulas, com certeza.